A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que bom ter você conosco aqui mais uma vez e hoje nós iremos estudar Provérbios capítulo 31. E que você pegue papel e caneta, traga a sua família, pegue a sua Bíblia, a sua agenda e vamos juntos estudar a palavra de Deus e saber qual o comportamento de uma mulher. E com base nesse comportamento, também serve para o homem. Qual é o comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, com base em Provérbios capítulo 31? Vamos para o texto sagrado? Diz a Bíblia: as palavras do rei Lemuel, profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não dê tuas forças às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Ouça só. Primeira coisa que nós precisamos entender nesses 3 primeiros versículos é a orientação de uma mãe para um rei. E poderia também ser o inverso. Poderia ser a orientação de um pai para um filho, uma mãe para um filho, sem precisar ser uma autoridade pública e política. Mas aqui nós observamos a preocupação de uma mulher na direção do seu filho para o governo de uma grande nação. E o que ela está orientando o seu filho? O primeiro ponto é: não dê tua força às mulheres. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Essa mãe está dizendo que a mulher tem uma habilidade própria. E se ela utiliza essa habilidade na direção de Deus, tudo em volta dela prospera. Se ela usa essa habilidade nas mãos, fazendo a vontade do diabo, tudo em volta dela morre. Olha só, a Bíblia vai afirmar que a mulher sábia edifica a sua casa, habilidade entregue na mão de Deus. Mas a mulher tola, ela destrói, habilidade entregue na mão do diabo. Dá para você entender a diferença? Quando as mulheres entregam as suas habilidades a Deus, a sua casa prospera. Quando elas entregam a sua habilidade ao diabo, tudo em torno dela vai às mínguas, dá ruim. Então a mãe desse rei está dizendo: não entregue suas forças a uma mulher, porque a mulher tem a habilidade de ser dominadora. A mulher tem a habilidade de influenciar o marido. A mulher tem a habilidade de influenciar reis. A mulher tem essa habilidade inata. Deus deu uma orientação para a mulher. A função da mulher, a disjuntora, está ao lado, ser uma auxiliadora, crescer junto com o marido. Observe que quando a mulher entrega o seu coração ao diabo, ela vira uma Jezabel. Ela destrói um reino, como o rei de Acabe. Mas quando ela entrega o seu coração para Deus, ela se torna uma mulher como Ana, uma mulher sábia, gerando filhos para o reino de Deus e para a prosperidade de uma grande nação. Então o homem não pode entregar a sua liderança na mão de uma mulher. Ele precisa entender qual é o papel dele no ambiente que Deus o colocou. Não dê as tuas forças às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. E o que destrói uma nação? O que destrói uma autoridade pública? É muito comum nós dizermos que 3 coisas acabam destruindo qualquer ministério. Quais são as 3 coisas? A prostituição, o dinheiro e o poder. Essas 3 coisas destroem qualquer ministério. Você observa, por exemplo, as autoridades públicas. Quando tem algum tipo de nível de corrupção, ele cai. Quando tem algum tipo de nível de prostituição, ele cai. Quando tem uma arrogância no poder, ele cai. Então as 3 ferramentas que o diabo utiliza para destruir uma pessoa é a prostituição, o dinheiro e o poder. Isso sendo utilizado através do diabo. Por isso que Deus dá para o homem uma excelente mulher. Deus dá para o homem a sabedoria para ser a autoridade. E Deus dá para o homem riquezas divinas, porque a Bíblia afirma que a prosperidade do Senhor, a riqueza que Deus dá, ela cresce sem acrescentar dores.
Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte. A embriaguez destrói o indivíduo e tudo aquilo que está ao seu retorno. É muito comum nós observarmos famílias sendo destruídas por causa do vício. Vícios das drogas, do álcool, do cigarro, da jogatina. Agora nós estamos observando, por exemplo, uma população muito grande tendo acesso a benefícios do governo e utilizando esse benefício, na sua grande maioria, para fazer jogos online. O que isso implica dizer? Que o vício destrói uma pessoa. Então essa mãe preocupada com o futuro desse rei, ele está dizendo, não beba bebida forte, não seja um alcoólatra. E quantas pessoas destruíram uma família por causa do alcoolismo? E quantas pessoas destruíram uma empresa por causa do alcoolismo? E quantas pessoas se desvincularam dos seus amigos por causa do alcoolismo? E quantas pessoas perderam um futuro próspero por causa do alcoolismo? E quantas celebridades perderam a posição de popstar por causa do alcoolismo? Então, observa que esta mulher, ela está acima, além do seu tempo. Ela está orientando o seu filho a respeito de um rei que pode ser próspero e um reino que pode ser longínquo. Não beba bebida forte, meu filho. Nem você e nem os príncipes. Para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Observa que a orientação desta mulher é a preocupação com a justiça. Porque uma pessoa que não tem controle de si mesma, ela acaba pervertendo a lei. E como você perverte a lei? Fazendo com que o certo se torne errado e o errado se torne certo. Você vende uma sentença. Infelizmente, nós estamos vendo hoje em dia juízes vendendo sentenças, né? Delegados libertando prisioneiros por causa de um volume astronômico de dinheiro. E por aí vai. São pessoas que vendem sentenças, pessoas que têm o poder, mas não usam o poder que têm com justiça. O texto bíblico continua. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer da sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abra a tua boca pelos mundos, na causa de todos os que são designados à destruição. Olha, que orientação. Você consegue ver os malefícios da bebida alcoólica aqui? Primeiro, as pessoas bebem para esquecer problemas. As pessoas bebem para esquecer a adversidade. As pessoas bebem para ter um coração menos amargurado. As pessoas se envolvem num vício para poder esquecer um passado sombrio. E ela está orientando o seu filho, a bebida forte é para pessoas com coração amargurado. Como está o seu coração? Será que o diabo está querendo fazer com que você volte para os vícios através de uma adversidade, de uma luta, de uma prova, de uma crise, de uma situação que saiu do seu controle? Diga não. Não abra mão da sua sanidade por causa da adversidade. Maior é o que está conosco. Maior é o que está com você. Maior é o que está te ajudando. Maior é aquele que você busca em oração do que todas as lutas que você está passando agora. Muitas vezes você não entende o que você está passando agora, mas um dia você entenderá. Fique firme na presença do Senhor. Não permita o velho homem ressurgir. Caminhe ao lado do Senhor e abra mão de tudo aquilo que pode ser nocivo ao seu corpo e à sua alma. Abra a boca em prol daqueles que precisam de justiça. É o que o texto sagrado está dizendo. Olha a orientação dessa mulher. Abra a tua boca pelo mundo, na causa de todos que são designados à destruição. Abra a boca em prol da justiça. Abra a boca em prol da justiça. Nós precisamos aprender o caminho da justiça. A nossa nação precisa aprender o caminho da justiça. Observa quantas pessoas injustas estão recebendo
o alvará de justiça. E observe quantas pessoas justas estão recebendo o alvará da injustiça. Então, se você tem um espaço, se você tem um púlpito de fala, se você tem condições de fazer justiça, faça, porque isso é digno e vem do Senhor. Deus não nos dá uma condição relevante de nos posicionar em determinados ambientes para nós sermos injustos com aqueles que ali estão. Pelo contrário, abra a boca em prol da justiça. Não é possível, da mesma fonte, jorrar dois tipos de água, água doce e água amarga. Observe muito bem que tipo de água você está jorrando. Se você está jorrando água da justiça ou se você está jorrando água da injustiça. Precisamos jorrar água para que os sedentos bebam e tenham prazer de continuar na fonte. Vamos continuar com a orientação desta mulher. Abra a tua boca, julga retamente e pleiteie pela causa dos pobres e necessitados. Não é tempo de ficar de boca fechada. É lindo nós entendermos isso, mas é mais eficaz nós fazermos isso. Não adianta você ver o injusto e ficar calado, não se envolver. Abra a boca em prol da justiça. Olha como esta mulher, ela está orientando o seu filho a ser um rei digno. Mamãe, papai, você que tem a autoridade de pai e de mãe, oriente o seu filho a ser digno, a ser reto, a ser verdadeiro, a ser fiel. Não tratar o injusto pelo justo e o justo pelo injusto por causa de um caixa dois, por causa de um benefício que chegou até ele. Esta mulher, ela vai mais fundo. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubins. Você consegue observar que primeiro ela orienta os padrões que esse menino precisa ter? Esse menino precisa ser um menino justo. Esse menino precisa ser sábio. Esse rei, ele precisa não ser dado à bebida forte. Ele precisa ser um lorde. Depois que ele preenche todos esses requisitos pessoais, agora ele precisa ficar de olho a quem ele vai colocar ao lado dele. Quem vai estar ao lado dele, que tipo de mulher ele vai casar para governar uma nação. Então você não casa para se consertar. Você conserta para casar. É comum, e nós sabemos isso, que muitas mulheres acertam os seus maridos. Às vezes o camarada não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mas depois que ele casou, a mulher o acertou. Mas isso não é sábio, mesmo sendo comum. O certo é o homem ser um lorde. Já ter um norte da vida dele, uma visão de mundo diferenciada, ser justo como princípio, ser ético, ser moral. E depois encontrar uma pessoa que possa estar ao lado dele contribuindo com essa visão, que é a adjuntora, que é a mulher sábia, que depende a partir desse padrão ético, moral desse rapaz. Essa mulher sábia chega e tudo que eles plantam começa a florescer, porque ambos estão no caminho da justiça. Mas vamos para o texto bíblico. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojos. Uma mulher sábia, ela conquista o seu marido pela prudência, pela sabedoria. E a Bíblia vai nos trazer alguns parâmetros, alguns padrões de mulher sábia, né? Tais como submissão à luz da Bíblia Sagrada. É simples. Submissão através da Bíblia Sagrada. Você vai ler a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5. Paulo vai dizer que o marido precisa amar a sua esposa, a esposa precisa ser submissa ao seu marido. Então a submissão, ela é sim uma linha tênue para a mulher sábia. A submissão, sim, é uma linha para a mulher sábia, é um dos caminhos para a mulher sábia. Conselheira, a mulher que tem bons conselhos. Então, o que a Bíblia está afirmando é que se esta mulher for sábia, o coração desse homem vai estar inteiramente nele a ponto dele não precisar de despojos. O que é despojos? Exército de guerra.
pessoa vai para uma batalha, ia para uma batalha e vencia a nação inimiga. E o que sobrava ali, ele levava para casa. Por que ele não vai precisar? Porque ele não precisa de resto de guerra. Está entendendo? A mulher sábia não permite seu marido viver de resto, viver largado, viver de qualquer jeito, viver fora de um padrão que seja normal e natural. Continua o texto. Ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Qual é o nível de mulher que você está sendo, minha irmã? Qual o nível de homem também que você está sendo, meu irmão? Olha o que o texto bíblico está dizendo. Olha a orientação desta mulher. Está dizendo, a mulher virtuosa, ela faz bem e não mal. Existem muitas mulheres fazendo mal aos vossos maridos, mas existem muitos homens também sendo nocivos a vossas esposas. E a pergunta é, que nível de relacionamento você está envolvido? Nunca seu cônjuge te faz mal, mais mal do que bem? Que nível é esse? Está te fazendo bem? É porque existe sabedoria nesse relacionamento. Está te fazendo mal? Não existe sabedoria neste relacionamento. Esse relacionamento precisa ser aconselhado, precisa de maturidade, precisa de sacerdote orando, precisa de pessoas intercedendo. Vamos continuar a leitura do texto bíblico. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. A mulher virtuosa, ela trabalha, ela não fofoca, ela não faz intriga, ela não costura no meio da rua, ela não fica cuidando da vida alheia, ela produz. Ao lado do seu marido, ela é uma boa administradora. Você está observando que eu vou ler esse texto de novo. Ela busca lã e linho. O que ela é? Empreendedora, meu irmão. Essa mulher é empreendedora. As mãos delas não estão amarradas para a produtividade. Os pés dela não estão amarrados para a produtividade. A sua mente não está cauterizada para a produtividade. Ela é uma empreendedora. Ela cresce, ela enriquece. E ela abençoa o seu lar. Esta é uma mulher sábia, de boa vontade com as suas mãos. Ela tem habilidade em tuas mãos e faz isso de bom grado. Não é aquela mulher que fica de perna para o ar, de perna cruzada, sem cuidar de nada. Ela está em plena atividade. Hoje nós sabemos que existem várias estruturações de família, é verdade? Então, às vezes, a mulher ela está em plena atividade, cuidando das coisas do lar, sendo uma mulher do lar, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando de sua casa. O que não pode é ser bagunceira, é ser preguiçosa. E o mesmo vale para o homem, porque às vezes o camarada é um bom cidadão, mas quando se converte vira um preguiçoso, um maltrapilho, não quer cuidar de ninguém. Isso não é princípio bíblico. A Bíblia diz, trabalhe como a formiga, ó preguiçoso. E Paulo vai ser mais enfático, aquele que não trabalha não come. Então o fato de você ser cristão não quer dizer que você tem que ser preguiçoso. Pelo contrário, você tem que ser exemplo, você é um imitador de Cristo, tem que produzir mais, tem que trabalhar mais e labutar mais. E esta mulher faz isso. Ela tem uma mente provida de sabedoria e empreende. E faz isso de boa vontade, ela tem prazer no trabalho que ela desenvolve. Ela é como os navios mercantes, traz de longe as suas comidas. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Olha que coisa. Além de ser uma empreendedora, ela também cuida dos deveres domésticos. E isso nós precisamos entender. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sou de casa, mas é casada. Tem condições de ter empregada? Não. Então tem que fazer as coisas de casa. E o mesmo vale para o marido. Tem condições de ter empregado, meu irmão? Não. Então tem que fazer as coisas de casa. E ela trata bem os seus funcionários. Não pode ser arrogante. As pessoas muitas das vezes crescem um pouquinho, já quer passar por cima do outro. Não pode. Cadê a sabedoria? Cadê o entendimento? Cadê a sensatez? Cadê o cristianismo? Cadê ser a imagem de Cristo? Cuidado com a arrogância. A arrogância precede a queda. Assim como a soberba precede a queda. A ruína do indivíduo está na sua soberba, está na sua arrogância. Você pode botar tudo a perder por causa da arrogância. Ela considera um campo e compra.
Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. O que ela considera um campo? E compra. Ela é administradora. Ela sabe dar valor àquilo que está nas mãos delas. O que coloca na mão de uma mulher virtuosa prospera. O que coloca na mão de uma mulher virtuosa prospera. O que coloca na mão de uma mulher que não é virtuosa vai à falência. Então, se aquilo que está nas tuas mãos prospera, você está no caminho certo. É o que Deus quer, que você frutifique, que você cresça, que você prospere. Que ao lado do seu marido você tenha uma família feliz, um lar próspero, um lar frutífero. Olha o que o texto bíblico afirma. Ela planta a vinha com o fruto das suas mãos. Onde que ela planta? Se ela compra o campo, avalia o preço do campo, compra o campo, ela planta no campo que é dela. Ela não planta naquilo que é do outro, e nós precisamos entender isso. Você precisa regar naquilo que é seu, cuidar daquilo que é seu, plantar naquilo que é seu. Não adianta olhar acerca do outro, porque o que é seu que vai prosperar, o que está na tua mão que vai crescer. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços. A mulher virtuosa, ela é forte. Além de ser sábia e empreendedora, ela é forte. E você precisa entender isso. Não deixe a adversidade levar suas forças. Não deixe uma situação de risco levar suas forças. Você é forte. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós iremos encontrar ali uma orientação das mulheres para Faraó. As mulheres de Israel são mais fortes do que as mulheres do Egito. Você é forte. Lembra de Ana? Foi para o templo orar, ao invés de ficar brigando com Penina. Ela foi orar, pedir a Deus um filho, porque ela era forte. Lembra de Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus? Elas foram para o sepulcro limpar o corpo de Jesus, enquanto os discípulos estavam chorando dentro de casa, e quando chegaram lá, elas viram que o sepulcro estava vazio, e Jesus apareceu primeiro para elas, e Jesus deu para elas a mensagem de onde o encontrá-lo, porque elas eram fortes. Lembra de Priscila e Áquila? Aquela evangelista por nome Priscila, que ao lado de Áquila ganharam almas para Jesus, porque ela era forte. Lembra de Dorcas, que cuidava das pessoas, entregou a sua vida pelas pessoas, e Pedro orou por ela, porque o povo foi até Pedro para orar por ela, para que Deus ressuscitasse, porque ela era forte. Então você é forte. Não deixa a circunstância roubar a sua força. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Versículo 18. Ela percebe que sua mercadoria é boa. Sua vela não é apagada de noite. Ela é empreendedora, ela é sábia, ela é forte. Ela é administradora do lar. Ela cuida bem dos seus servos ou dos seus empregados. E ela é boa sexualmente também. E nós precisamos falar isso. Existem muitos casamentos que estão sendo interrompidos por falta de sexo. A mulher está cansada, o homem está indisposto, é dor de cabeça, é depressão, é falta de energia, é falta de sinergia, é falta de um monte de coisa. E ambos pegam o celular, vão para dentro do quarto, ficam até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, ouvindo, assistindo, mas o sexo falta nesse casamento. Não adianta você ter uma família feliz sem sexo, porque essa família não será feliz sem sexo. O sexo faz parte do casamento. O sexo faz parte da vida conjugal. Porque se esse homem não encontrar o sexo dentro de casa, ele vai encontrar fora de casa. Se essa mulher não encontrar o sexo dentro de casa, ela vai encontrar fora de casa. A vida sexual desse relacionamento precisa estar ativa. Não negligencie aquilo que os torne um em cima da cama, que é o ato sexual. Continuando aqui, ela estende as suas mãos ao fuso. Ela estende as suas mãos ao fuso. Entenda isso. E suas mãos seguram a roca. Ela estende as suas mãos ao fuso. Isso quer dizer vida longa e prosperidade.
Ela estende as suas mãos ao pobre. Sim, ela faz a sua mão alcançar os necessitados. Ela é uma mulher generosa. A generosidade precisa fazer parte da sua vida. A Bíblia diz que quem ajuda os pobres, os pobres, né, esse é digno de receber galardão. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. O que é a neve? É frio, é gelo. Mas o que esse momento frio representa? A diversidade e diferença. Mas o que o texto bíblico está dizendo? Ela não tem medo, ela está preparada para isso. Sua casa tem lã. Entendeu? Sua casa sempre está aquecida. Ela sempre está demonstrando que ela está ali dentro. Uma mulher carinhosa, uma mulher presente, uma mulher sábia, uma mulher que incentiva o crescimento dos filhos e do esposo, uma mulher que consegue administrar o lar com a graça de Deus e com a sabedoria que Deus a confiou. Será que você está permitindo a sua casa ser aquecida ou a sua casa já virou uma geada? A neve já congelou o coração, já congelou o relacionamento, já não tem mais comunicação dentro desta casa, já não tem mais vida dentro desta casa, já não tem mais prazer dentro desta casa, se vivem como irmãos dentro desta casa. Precisamos ficar atentos para não perdermos o casamento. Segundo o IBGE, entre o ano 2022 e 2023, mais de 900 mil pessoas contraíram matrimônio, casaram. Mas o mesmo censo informa que mais de 400 mil pessoas se divorciaram, quase 50%. Ou seja, a cada 2 pessoas, uma divorciou. Entre 2022 e 2023. Moral da história: casar é fácil, manter o casamento que é difícil. E o casamento ele não pode ser um contrato qualquer. Esse negócio é sério. Nós fizemos agora uma série a respeito disso. Estuda essa série, foi Família Protegida, e nós explicamos alguns pontos à luz da Bíblia. Olha o que o texto bíblico continua dizendo. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciões da terra. Esse cara, ele vai para um casamento preparado, como um lorde. Isso é fato. Ele vai também como homem sábio, certo? Como homem generoso, ok? Não dado à bebida forte, ok? Ele não entrega a sua força a uma mulher. E no meio da sua trajetória de vida, ele procura uma mulher virtuosa, casa com a mulher virtuosa que agrega valor para ele. E essa mulher agrega um valor tão grande que ele é conhecido na cidade, nos portões da cidade. Isso implica dizer que ele faz parte dos da cidade, é um juiz da cidade. A mulher ela tem o poder de levar o homem ao crescimento. Claro, se ele quiser, né? É preciso nós termos ponderação. Existe mulher também que se dedica ao máximo ao seu marido, e o cara é um pateta, é um pamonha, não sai do lugar, ok? Mas se esse cara tiver essas características apresentadas aqui pela Bíblia, força de vontade, querer crescer, preparo, está estudando, ele se dedica, olha o que o texto bíblico está dizendo. Essa mulher sábia potencializa essas qualidades desse cara a ponto dele ser reconhecido nos portões da cidade. E a mulher tem poder para levar o seu marido ao reconhecimento. Olha que coisa forte. A mulher tem poder para levar o seu marido ao reconhecimento. Ela faz linho fino e o vende. E entrega cintos aos mercadores. Aqui ela está empreendendo, está trabalhando, está produzindo. A força e a honra são as suas vestimentas. E ela se regozija no tempo vindouro. O reconhecimento desta mulher
Porque ela é uma mulher honrada, é uma mulher forte. E vai chegar um tempo que vai revelar tudo aquilo que ela plantou hoje. Porque o tempo é o que revela as sementes que nós colocamos embaixo da terra. Eu não sei que é o nível da semente que você está plantando, mas essa semente vai florescer um dia. Que seja semente de honra, que floresça para a sua vida. Porque olha o que o texto bíblico afirma. Ela abre a sua boca com sabedoria, a sua língua é lei de bondade. Ela consegue aquietar um coração furioso. Ela consegue desvencilhar o fogo. Ela consegue liderar um homem raivoso. É uma mansa braba por causa da sua sabedoria. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não é preguiçosa. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também. E ela o louva. Tá vendo o fruto aqui? Tá vendo o fruto? Olha o versículo 25 que nós lemos. A força e honra são seus vestimentos, e ela se regozijará no tempo vindouro. E o tempo vindouro veio. E qual é o tempo vindouro? Seus filhos se levantam e a chamam de abençoado, seu marido também. O maior elogio é o dentro de casa. Não adianta você querer receber elogio de um vizinho, receber elogio de pastor de igreja, irmão de igreja, querer receber elogio de patrão, querer receber elogio de funcionário. O maior elogio é aquele que você recebe dentro de casa. Como seus filhos te veem, como seu marido te enxerga, a valorização de tudo aquilo que você faz, a recompensa está dentro de casa. É o filho dizendo, a minha mãe é abençoada. É o marido dizendo, eu tenho uma esposa abençoada. Olha a recompensa chegando. Mas primeiro eu planto. Deus dá o crescimento. Quando Deus dá o crescimento, eu colho o fruto daquilo que eu plantei. Ok? Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. Existem muitas mulheres, mas a sábia, meu irmão, que isso? Não tem jeito. Existe mulher bonita? Existe. Às vezes mulher é mais bonita do que essa mulher sábia. Mas a sua força e a sua sabedoria, a honra que ela tem, é a sua beleza, é o seu véu. Você está entendendo? Que o que ela produz, o que ela faz, sobressai as demais. Pode não ser uma mulher capa de revista, pode não ser uma mulher padrão Hollywood, mas o fato de ser uma mulher serva de Deus, o fato de ser uma mulher que está dentro dos padrões bíblicos, o fato de ser uma mulher cuja os filhos a elogiam, o esposo a elogia, ela está acima desses valores humanos. Eita glória, esse negócio é muito lindo. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Olha aqui a resposta. Está entendendo por que ela sobressai? Porque a beleza passa. O tempo leva a beleza, o tempo leva a força, mas e a honra? Não, meu irmão. Passará um tempo, o filho casa, tem filhos, e quando ele olha para trás e fala, minha mãe era uma mulher sábia, minha mãe era uma mulher honrada, minha mãe cuidou. Você está entendendo? Que o tempo leva a beleza, mas se você preservar a honra, ele não consegue levar a sua honra. Você mantém a sua honra intacta. Você mantém a sua história intacta. Porque os seus frutos revelam quem é você. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem nos portões. Viu? Olha o que eu estou falando aqui. Olha o que eu estou falando aqui. Os frutos revelam quem é você. Não é a beleza que revela quem é você. Porque beleza uma prostituta tem. Beleza, mulheres de Hollywood com muita maquiagem e cortando coisas e colocando silicone também tem. Agora, sabedoria, Espírito de Deus, sensatez, esforçada, honrada. Ah, meu irmão, quem consegue uma mulher sábia para casar, uma mulher virtuosa para casar, ele pode ser um pobretão, mas ele tem que se preparar para o crescimento. Porque esta mulher é o trampolim para o crescimento dele e ambos irão crescer junto, em nome de Jesus. Vamos orar?
Deus, quero agradecer ao Senhor por esse momento, abençoe os seus filhos, abençoe essa mulher que está nos assistindo neste instante, Senhor, diante desta palavra. Dê para ela graça, sabedoria e entendimento, para que ela possa, meu Pai, colher os frutos daquilo, meu Pai, que uma mulher virtuosa planta, que ela possa estar dentro deste padrão. Faça o mesmo que este homem, Senhor. Permita que todas as qualidades faladas aqui de uma mulher também sirva para este homem, que ele possa colher os frutos de ser um homem virtuoso, de ser um homem sábio, cujo coração esteja voltado para o Senhor e para a sua família. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e tudo que é seu. Bom, até a próxima, se Deus quiser.